437, thank you. That'll be good. You can taxi up too, but hold short of the taxiway if you would. Then I'll get your bonus as soon as I can. Okay, we'll taxi up, we'll hold short of, thank you very much. Olá pessoal, para quem ainda não me conhece, meu nome é Laerte Gouveia. Bem-vindos a mais um Air Sports, a nossa revista eletrônica. É um grande prazer estar com vocês mais uma vez e vou começar, como sempre, pedindo que vocês se inscrevam no nosso canal, deixem o seu like, deixem seu comentário após assistir o vídeo e compartilhem com os amigos. No programa de hoje, eu vou comentar sobre como foi o primeiro seminário Sky Science de segurança aplicada ao voo e depois vou falar sobre uma paixão minha. Vamos falar de um esporte aéreo que acho que a maioria de vocês já sabe que é uma grande paixão minha. Eu pratiquei por muitos anos, que é o paraquedismo. Eu fui instrutor de paraquedismo, fui paraquedista de competição e paraquedista de demonstração por muitos anos. E hoje eu vou falar um pouco para vocês dessa minha grande paixão, desse esporte maravilhoso que acho que lá no fundo todos nós temos vontade de fazer um dia, mas nem todo mundo tem a coragem de fazer. Eu, quando era instrutor, eu dizia o seguinte: coragem faz parte do curso. Vocês fazendo o curso de paraquedismo, vocês ganham a coragem, porque a gente tem medo de tudo aquilo que a gente não conhece. Quando você conhece o aparelho paraquedas, vocês vão ver que aquilo não falha, não existe o paraquedas não abriu. E se por acaso falhar, a gente tem um paraquedas reserva. E hoje em dia os reservas têm até disparador automático, quer dizer, se você desmaiar no solo, o paraquedas ainda abre sozinho. Então é um esporte bastante seguro, hoje está muito evoluído e eu quero que vocês conheçam um pouco melhor. skyclassics.com.br. Então vamos para o nosso primeiro assunto, que foi o primeiro seminário Sky Science de segurança aplicada ao voo. Ocorreu agora no último fim de semana passado, dia 28 de janeiro, no Hotel E-Suites, aqui quase em frente a Congonhas. Esse seminário tinha uma proposta muito interessante. Por isso, esse nome diferente de tudo que a gente já viu, né? Segurança aplicada ao voo. Normalmente se fala de palestras sobre segurança de voo. E nós falamos sobre segurança aplicada ao voo. Então, eu ainda brinquei no seminário, eu disse que aquilo foi segurança de voo na veia. Porque a gente não falou de nada de administrativo, nós falamos exclusivamente de ações, de condutas e atitudes relativas ao voo, tomadas pelos comandantes. Então falamos só coisas úteis de como não entrar em risco, porque o bom aviador não é aquele que sai de uma situação de risco, sabe sair de qualquer situação de risco. O bom aviador é aquele que não entra numa situação de risco. Então nós falamos só dessas coisas que interessam ao aviador para ter uma pilotagem mais segura. O que acabou sendo muito aceito e muito aprovado. Foi, segundo os palestrantes e os presentes, acima da expectativa. E quem perdeu ainda vai ter a chance de assistir ou no Rio de Janeiro, agora em abril, ou em Recife, ou em Porto Alegre. No ano que vem, estaremos de volta aqui em São Paulo novamente. Só que este próximo em São Paulo será no início de fevereiro, no primeiro sábado de fevereiro.
Então já deixem anotado aí. O segundo seminário Sky Science de Segurança Aplicada ao Voo, é o de 2024, começa em fevereiro aqui em São Paulo. Este último começou com a palestra do Branco, Davi Branco Filho. Vocês devem conhecer bastante o Branco aqui da internet. O Branco tem um programa sensacional aqui no YouTube, que vocês provavelmente já o conhecem. Ele abriu com a primeira palestra sobre a segurança da aviação geral no Brasil. Iniciou falando de algumas estatísticas, depois falou de excursão de pista, que é a ocorrência mais comum nos acidentes da aviação geral, e por fim, falou de perda de controle em voo. Nestes dois temas, o Branco deu uma aula fantástica. Fez com que nós entendêssemos muito bem por que essas ocorrências têm essa frequência tão alta e o que fazer para que nós possamos evitar esses incidentes ou acidentes. Foi, sem dúvida, uma abertura à altura do que foi o seminário. Logo após o Branco, veio o professor Soares, também muito conhecido da aviação. O professor Soares foi, por muitos anos, controlador de voo aqui no APP de São Paulo, na Torre. É um controlador muito experiente, que agora ele dá aulas de recurrence nas companhias aéreas para todos os comandantes. Tem um curso próprio dele, além de ser professor na Anhembi Morumbi de Ciências Aeronáuticas. O professor Soares abordou principalmente atitudes de pilotos, de comandantes e controladores, um pouco de regulamento, enfim, falou de várias coisas relacionadas a atitudes, reações e comportamento dos comandantes durante os seus voos. Foi também uma palestra muito admirada. O Soares tem uma facilidade de comunicação incrível, ele é praticamente um showman. Esta palestra foi, sim, mais um ponto alto do seminário Sky Science de Segurança Aplicada ao Voo. Logo em seguida do Soares, veio o Marcelo Migueles. Marcelo Migueles é um meteorologista que trabalha lá no aeroporto do Galeão de muitos anos de experiência. E como ele chegou a ser cadete lá na AFA, chegou a voar T-25, tem uma cabeça de aviador. Então ele colocou para a gente a meteorologia que interessa ao piloto, aquela meteorologia que o piloto tem que conhecer antes de decolar, e os fenômenos que nos trazem mais riscos durante as nossas operações. Explicou tudo isso detalhadamente. Uma excelente palestra de meteorologia com aplicabilidade prática no nosso dia a dia. Foi muito boa também a palestra do Marcelo. Após essa palestra, tivemos um intervalo para o almoço e logo em seguida teve um tal de Laerte Gouveia que fez uma palestra lá também, que eu não vou falar como foi porque eu sou meio suspeito para falar. Mas eu falei sobre os pontos críticos da aviação geral. Falei dos momentos em que temos que prestar mais atenção no voo. E são aqueles momentos onde temos que estar ligados, completamente concentrados no que estamos fazendo. Falei também de alguns acidentes. Falei, na verdade, de vários acidentes que poderiam ter sido evitados. Acidentes graves, acidentes que ceivaram a vida de muita gente, que poderiam ter sido perfeitamente evitados se os aviadores tivessem ou uma disciplina um pouco maior ou um pouco mais de atenção no que estavam fazendo. Então eu chamei muito atenção para esses dois aspectos e deixei claro que com um pouco mais de dedicação e consciência da nossa parte, é perfeitamente possível reduzirmos os números de acidentes da aviação geral. É só uma questão de consciência e um pouco de esforço de todos nós para termos uma aviação bem mais segura. E após a minha palestra, veio o Eduardo Fleury. O Eduardo Fleury é o proprietário da Vector, uma empresa de assessoria à aviação geral. E o Eduardo foi convidado porque nós fizemos um levantamento
do número de aviadores, e isso não é só aqui no Brasil não, gente. Quem começou a fazer esse levantamento foi a Honeywell, que fabrica os radares meteorológicos dos aviões. Eles fizeram um levantamento lá e constataram que 68% dos pilotos nem sabiam que tinha um curso para os radares que eles operavam. E aqui no Brasil a gente fez um levantamento também e descobrimos que a grande maioria dos aviadores não sabem operar os radares de bordo. Em função disso, o Eduardo Fleury foi convidado para dar uma aula sobre a operação dos radares. Ele falou de todo tipo de radar, inclusive de radares que nem foram lançados ainda, que estão ainda em experiência e devem chegar logo, logo no mercado. Foi uma palestra bastante oportuna, que eu garanto que eliminou muitas dúvidas que os aviadores têm e às vezes não tem nem para quem perguntar. Foi uma daquelas palestras que ajudou a justificar o nome de segurança aplicada ao voo. Depois do Eduardo, tivemos a palestra do Raul Marinho, da ABAG, que começou nos contando uma experiência negativa durante o seu curso de PP e depois comentou conosco problemas da instrução de voo no Brasil. Essa foi uma palestra muito bem-vinda, porque levantou pontos da nossa instrução que são discutidos há muitos anos, mas que vêm sendo repetidos corriqueiramente. E foi um consenso geral de que a instrução básica no Brasil ainda pode melhorar e contribuir bastante com a segurança de voo da aviação geral, fazendo com que a palestra do Raul também fosse muito condizente ao nome Segurança Aplicada ao Voo. E para fechar o nosso seminário, veio o comandante Licati. O comandante Licati foi um dos primeiros a defender o estudo de fadiga no Brasil. Se dedicou por muitos anos para que tivéssemos estudos sérios de fadiga no Brasil e continuou se dedicando até que se conseguisse abrir os olhos dos parlamentares e da ANAC para que nós tivéssemos leis mais adequadas que protegessem os tripulantes da fadiga. Foi uma palestra também interessantíssima, com muitas perguntas, muitas respostas e muito esclarecimento. Ao final do evento, tivemos uma confraternização maravilhosa. Todos conversaram muito, trocaram informações, fizeram um network e só acabamos saindo do auditório porque o hotel já queria fechar o auditório pelo avançado da hora, porque senão o rescaldo do seminário eu acho que ia entrar ainda noite adentro. Agora vamos falar do nosso segundo assunto, do paraquedismo. E por que eu quero falar de paraquedismo para vocês? No começo eu já falei, é porque eu tenho uma predileção enorme por esse esporte que eu pratiquei tanto tempo, mas porque eu converso com muita gente que me pergunta como poderia fazer para dar um primeiro salto. E eu já dei aqui, recentemente, eu já expliquei como fazer um voo de T6, como fazer um voo acrobático. E hoje eu vou explicar como fazer para dar um salto de paraquedas. E já que eu vou falar como se faz para dar um salto de paraquedas, eu vou falar um pouco sobre esse esporte maravilhoso. Para se dar um salto de paraquedas é muito fácil. Boituva fica a 116 quilômetros aqui de São Paulo pela Castelo Branco. Se vocês forem a Boituva qualquer final de semana, ou até durante a semana, evitem só segunda-feira, que é o dia mais tranquilo lá, mas qualquer dia da semana, e principalmente no final de semana, vocês vão chegar lá, vão ter várias escolas com instrutores que fazem salto duplo. E o salto duplo é uma coisa muito simples de se fazer. Você chega lá em Boituva, escolhe a sua escola. Eu aconselho que você visite várias delas, conversem com os instrutores. Aquele que lhe transmitir mais segurança, que vocês se sentirem melhor, vocês então escolham como seu instrutor. Eles vão te dar uma instrução rápida. Após uma detalhada explicação, depois de 1 hora você está pronto para fazer um salto de paraquedas. Você vai como passageiro, você vai enganchado no equipamento do instrutor. Então você não tem que saber muita coisa, você tem só que curtir o salto. Você vai fazer só algumas posições
em algumas determinadas horas, na hora da saída, por exemplo, e na hora do pouso. Na hora da saída você tem que cruzar os braços, na hora do pouso encolher as pernas, ele vai te dizer tudo que você tem que fazer. Mas no fundo, o que você tem que fazer é curtir o salto. Você vai fazer por volta de 1 minuto de queda livre, aproveitando muito. Com certeza vai ser a maior emoção que você vai sentir na sua vida. É muito fácil fazer um salto de paraquedas. Se for esse salto duplo, como eu disse, é só ir a Boituva, chegar lá, escolhe a escola que você vai simpatizar mais e faça o seu salto duplo. Eu recomendo. Saltar de paraquedas é uma coisa que todo mundo deveria fazer pelo menos uma vez na vida para ver como é que é. Porque se a gente ficar tentando descrever como é, eu vou ficar o dia inteiro e não vou conseguir passar para vocês o tamanho da emoção que é. Então, façam se puderem. E para aqueles que queiram praticar o esporte, para esses eu recomendo que façam o curso completo. Aí é um curso um pouco mais demorado, vocês vão levar alguns finais de semana saltando com os instrutores, até que por volta do seu 8º salto você já vai estar saltando sozinho, sem depender mais dos instrutores. E aí é que a coisa começa a ficar boa. Eu vou mostrar para vocês agora algumas modalidades do paraquedismo, que depois que vocês forem paraquedistas, vocês vão poder escolher qual delas praticar. A modalidade mais antiga é a precisão e o estilo. Precisão é saltar do paraquedas, abrir o paraquedas e pousar numa mosca. Uma mosca é um disco de parece uma bolacha de chope que você tem que colocar o pé em cima dele. E essa modalidade, que é a precisão, junto com o estilo, que é uma sequência de manobras, que é curva, curva, looping, uma sequência de manobras que você tem que fazer num determinado tempo, compõem o paraquedismo clássico. Mas hoje o paraquedismo clássico é mais praticado só pelos militares, nas competições realizadas entre os militares. As modalidades mais praticadas no paraquedismo civil é o trabalho relativo, que são aquelas figuras feitas em queda livre. Você tem times de 4, 8, 16, tem V10, então o time de 4, 8 e 16 fazem aquelas figuras em queda livre. Então, eles saem do avião e tem 35 segundos para fazer o maior número de figuras. Quem faz o maior número de figuras faz o maior número de pontos durante o salto. O V10 é uma estrela redonda, são 10 paraquedistas que têm que sair do avião soltos. O cronômetro bate a hora que o primeiro sai do avião e fecha a hora que o último fecha a estrela. Todo mundo se dá as mãos em queda livre. Essa é a modalidade de V10. Então, isso tudo a gente chama de trabalho relativo, que eram as competições civis mais praticadas até a década de 90. Já no final dos anos 80, começou a se praticar muito o TRV, que é o trabalho relativo de velame. São aquelas figuras também que se faz, mas já com o velame aberto. Essas que vocês estão vendo aí. Também é um salto com uma beleza plástica incrível, e um salto muito emocionante de se fazer. Lógico que tem uma dificuldade técnica bastante elevada que requer algum treino. Não é um paraquedista com pouca experiência que consegue fazer um salto desse. Aqui no Brasil, o TRV foi bastante praticado por um tempo. Hoje perdeu um pouco de espaço. Hoje quem domina é o freestyle, com a modalidade head down. É a mais praticada hoje no freestyle. E temos também o wingsuit. Então, eu estou mostrando para vocês aqui primeiro o head down. Essa categoria onde as pessoas fazem também as formações, as figuras, mas todo mundo de cabeça para baixo. É um salto muito bacana também, até porque a velocidade desse salto é bem maior do que um salto de trabalho relativo, quando os paraquedistas estão deitados no vento, né? Estão deitados no ar. Isso dá um arrasto maior, a velocidade é menor. No head down, você está praticamente mergulhando o tempo todo. Então, a velocidade do salto é bem maior. No trabalho relativo, as velocidades variam entre 180 e 200 km por hora, enquanto no head down, você está sempre acima de 260 km por hora. Como todo esporte que tem velocidade e tem emoção, o head down dá muita emoção. E por último, vou falar de uma outra modalidade que tem crescido muito nos últimos anos no paraquedismo, que é o wingsuit. São esses saltos praticados com esses macacões que você fica parecendo uma asa de morcego e consegue ter um deslocamento horizontal muito grande. Nesse salto, a sua velocidade vertical
cai muito. E a sua velocidade horizontal aumenta demais. Então você consegue, por exemplo, nesse salto que a gente está assistindo, que é um recorde mundial de deslocamento, cobrir uma distância aproximadamente de 7 km. Nesse salto ele ultrapassou os 7 km. Esse salto foi lá no Mont Blanc e ele ultrapassou os 7 km de distância. Foi o recorde mundial. É fantástico, né, gente? A gente vendo isso é uma... Só de ver já dá uma adrenalina. Imagina praticar isso. E aí, se você se perguntar, será que eu tenho coragem? Eu garanto que tem. Agora eu vou colocar um salto aí para vocês verem, que foi o recorde de Total Break em 2022. Esse salto aconteceu em novembro. E participou deste salto uma menina de 17 anos. Um doce de pessoa, toda delicada, e já estava saltando junto com esses marmanjos aí. Então, gente, paraquedismo é para todos. Basta ter vontade. É muito fácil saltar de paraquedas. Ou fazendo salto duplo, como eu disse no início, ou praticando o esporte em alguma dessas modalidades que eu contei para vocês. Então, animem-se! Hoje eu vou ficando por aqui e volto a semana que vem com mais um Air Sports. Um abraço a todos, não deixem de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, seu comentário e compartilhar com os amigos. Até a próxima!